Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos publicar aqui a lição número 5 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema Aborto, a morte de inocentes. Estamos estudando neste terceiro trimestre da classe de juvenis, da revista Juvenis, questões difíceis do nosso tempo. Hoje, nós temos algumas situações, algumas questões, algo que está surgindo, leis federais, que é contrário à palavra de Deus, contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Na lição passada, nós vimos sobre legalização das drogas, que era uma ideia maligna. Nesta oportunidade, nós vamos estudar sobre o aborto, a morte de crianças ainda no ventre materno, dentro da barriga da mãe, que é necessariamente é um assassinato a crianças inocentes. Vamos estudar um pouco mais sobre isso, saber quais são as situações que é permitido hoje no Brasil fazer aborto e quais são as situações também que a mãe da criança não tem culpa quando acontece o aborto. A leitura principal dessa lição está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que vai dizer: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A palavra de Deus em Jeremias está dizendo, veio a Jeremias, está dizendo aqui que Deus conhece o homem antes do seu corpo formar dentro do ventre da mulher, dentro do ventre da mãe. Deus conhece, e através do corpo ainda em forma, Deus já conhece aquele ventre, Deus já conhece aquela pessoa, Deus já conhece aquele ser humano, ou seja, a vida já passa a existir, mediante a palavra de Deus, já no ventre da mulher. Mas quando é que a vida se torna uma realidade? É o que nós vamos ver aqui na nossa lição. Que já na concepção, imediatamente após a concepção, a vida se torna uma realidade. Mas o que é concepção? Nós vamos ver um pouco sobre isso também mais na frente, tá bom? A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: a vida é um dos dons de Deus. Talvez você que ainda é jovem tenha ouvido falar de pessoas que não valorizam a vida e por isso defendem com todas as forças que a prática do aborto deve ser entendida como algo normal em nossos dias. No entanto, nós que servimos ao Senhor e temos conhecimento da palavra de Deus, repudiamos tal prática, pois a vida não pode ser tratada como algo descartável. Em Salmos 139, 13 ao 16, vai dizer que o Senhor nos conhece, ainda sem forma, no ventre materno, de um modo tão maravilhoso, nos traz a existência. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele já conhece o ser humano antes do seu nascimento. Ele já conhece, ainda o ser humano ainda informe, E isto é precioso aos olhos de Deus, porque ele vai entender que já existe vida dentro do ventre. E os estudiosos, a Organização Mundial de Medicina entende que a vida passa a existir
após a concepção. E o que é concepção? Concepção é quando o esperma masculino fecunda no óvulo da mulher, né? A partir deste momento, a vida já é gerada. Mesmo que ainda o corpo da criança não tenha braços, pernas, não tenha ainda formado os ouvidos, o nariz, a vida já passa a existir a partir da fecundação, né? E quando há uma interrupção no ciclo de desenvolvimento da criança, isto já caracteriza um aborto, né? Um aborto porque impediu que uma pessoa pudesse nascer aqui na Terra. A leitura bíblica em classe vai dizer, está em Salmos 139, versículo 13 ao 16, que é uma parte, é um dos textos que nós acabamos de ler, né? E eu aconselho aos irmãos, professores, a fazer essa leitura com seus alunos, porque é uma leitura muito importante e os pontos vai tratar sobre isso, para que eles possam também entender melhor aquilo que será estudado. Primeiro ponto, o aborto. Hoje vamos conversar a respeito de uma prática contrária à palavra de Deus, que tem crescido em nossos dias, o aborto. Essa prática, essa palavra vem do latim aborto, do verbo abortare, que significa morrer, perecer, desaparecer no horizonte. No Brasil cresce um número de pessoas que, por motivos banais, aderem à prática ilegal do aborto. O aborto ainda no Brasil, ele é ilegal, só é permitido em 3 situações, né? Enquanto isso, né, quem pratica o aborto, né, aqui no Brasil, ele está praticando um crime, né? Existem muitos adolescentes que por motivos banais, né, motivos que são motivos fúteis, eles procuram, né, médicos, procuram remédios caseiros, procuram algum modo de fazer com que a gravidez não se conclua, a gravidez não gere uma criança, né? E quais são esses motivos? Vários tipos de motivos, N motivos que um adolescente procura fazer um aborto ainda na sua adolescência. Por quê? Porque às vezes eles têm medo da reação dos pais, às vezes eles têm medo da reação dos colegas de escola, às vezes eles têm medo até mesmo da reação do seu pastor, do seu irmão, dos seus irmãos da congregação, e principalmente a falta de apoio, né, psicológico, a falta de apoio na área psiquiatra, um acompanhamento mais de perto de alguém adulto, faz com que essa pessoa procure praticar o aborto e mate uma criança. Uma decisão, né, uma decisão precipitada que leva à morte de uma criança inocente. E para nós que somos cristãos, que professamos a Jesus Cristo, acreditamos na palavra de Deus, ela é totalmente contrária, né, à prática do aborto, porque, como nós vimos aqui, já é explicado que o nosso Deus já conhece a vida do ser humano ainda na barriga, no ventre da sua mãe. Já existe vida no ventre da sua mãe. Em Salmos, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Nós não temos direito e autorização legal de Deus de tirar uma vida de um inocente. Nós não temos esta autorização, mesmo que seja por motivos que aparentemente, diante da sociedade, parece ser motivo justo. A Igreja de Cristo se posiciona contrária ao aborto, porque, pela palavra de Deus, nós entendemos que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida.
E nós não temos esta autorização da parte do Senhor para poder praticar tal coisa. Segundo ponto dessa lição vai dizer tipos de aborto. Agora nós vamos conhecer um pouco a respeito dos dois tipos de aborto que existe, né, nesta área, né, onde as pessoas procuram médicos e às vezes perdem as suas crianças, os seus bebês. Né? Primeiro tipo é o aborto natural. Neste caso, a mãe da criança não tem culpa de ter perdido o bebê, porque isso acontece espontaneamente. Às vezes o sistema da mulher, às vezes o organismo da mulher, às vezes o próprio corpo da mulher não consegue sustentar a gravidez e por algum motivo a criança vem a morrer. Eu já vi casos de criança ou feto nascer nas trompas, ficar se desenvolver nas trompas da mulher, e o aborto, à medida do tempo que vai se passando, a criança vai se desenvolvendo, ela acontece naturalmente por alguns tipos de motivo, como por exemplo, infecção sanguínea, inflamação uterina, né, diabetes, má formação do feto, dentre outras razões, várias razões que acontecem um aborto espontâneo. Neste caso, a criança, ou seja, melhor dizendo, a mãe da criança, ela não tem culpa diante de Deus porque foi um aborto espontâneo e involuntário que aconteceu na vida da gestante. Em Êxodo 21, 22, encontramos o exemplo de aborto involuntário, que a lei não ordenava a punição das mulheres que eram vítimas, né, de algumas coisas que poderiam acontecer dentro da sociedade. Né? A própria palavra de Deus, ela dá vestígio, dá margem, né, para que uma pessoa que perde o filho voluntariamente, ela não seja condenada pelo próprio Deus, porque não é culpa da pessoa. O segundo tipo de aborto é o aborto provocado. Este aborto, né, no Brasil, existe uma lei que torna lícito os tipos de aborto que eu vou citar aqui para os irmãos. O primeiro é o caso de estupro em caso de estupro. Neste caso, a lei permite que uma mãe procure um médico, né, procure um especialista e faça este aborto provocado. O segundo tipo de aborto que é permitido por lei aqui no Brasil é quando a mãe se acha em risco de vida devido à gravidez, que é uma gravidez complexa. Também é o segundo motivo que a lei permite aqui no Brasil a fazer este aborto provocado. O terceiro motivo é quando trata-se de anencefálico, ou uma doença que falta uma parte do cérebro, né? Uma doença que falta um pouco, que tem apenas uma parte parcial do cérebro, ou seja, o centro do sistema nervoso, que causa ou que dá na calota craniana, ou seja, má formação do cérebro. Quando a criança também ela já é identificada dentro do seu ventre, né, através dos exames médicos, esta doença da falta ou perda, né, ausência ou parcial, perda parcial do cérebro do sistema encefálico ou encéfalo. E isto, meus irmãos, essas três leis que permitem aborto nessas condições, elas são contrárias à palavra de Deus. Né? Nós acreditamos, no primeiro momento, em primeiro lugar, que o aborto provocado, a gravidez que veio através de um estupro, né? A criança ela não tem nada a ver com esta situação que a mãe passou. Por quê? Porque a criança tem direito à vida. A criança tem o direito de viver. E isto pode ser resolvido apenas a mãe tendo um pouco de paciência e entregando o filho para adoção, que com certeza, né, este filho achará uma família para ser criada, né? Uma família para ser criada. O segundo
a segunda lei e a segunda permissão da lei, que permite que a criança, né, o aborto possa ser feito na vida daquela gestante, é quando a gestante se acha em risco de vida. Mas nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer milagres. Deus é poderoso para fazer grandezas, coisas, maravilhas aqui na terra. Nós acreditamos que Deus pode, né, curar toda a situação. Em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. E nós acreditamos firmemente que Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode fazer um milagre, né? E isto também, por causa deste motivo, também nós não apoiamos, mesmo que corra risco a vida da mãe, a pagar o mal com outro mal. Porque se a mãe tem risco de morrer, a gente vai matar uma criança por causa de um risco, de uma possibilidade. A gente vai confirmar a morte de uma criança por causa de uma possibilidade. Por isso também que a gente não concorda com este tipo também de aborto, mesmo que corra risco da mãe. Sobre a questão da falta de cérebro, a mesma coisa. Nós acreditamos que após o nascimento desta criança, Deus pode fazer um milagre. Deus pode restaurar o cérebro da criança, ou pode ter tecnologias que ajudem esta criança a viver de maneira mais natural no mundo, ou que ela possa receber da parte de Deus um milagre, uma sustentação divina para a sua vida. E nós também não apoiamos tal condição. Agora, o que os defensores do aborto eles defendem é o nosso terceiro ponto. Os que dizem, os defensores, os argumentos que mais ouvimos dos defensores do aborto é que a mulher tem direito no seu próprio corpo. Se a pessoa tem direito no seu próprio corpo, se a mulher tem direito no seu próprio corpo, ela pode fazer o que bem quiser no seu corpo. É o principal argumento que os defensores fazem para a legalização do aborto. Agora que eu volto a dizer para os irmãos, por que nós devemos pagar um mal com outro mal? E não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor nos fala, Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quando a gente ama o próximo, a gente quer o melhor para este próximo. E esta defesa, que a mulher tem direito, e se a criança for uma mulher, se a criança for uma menina, quem vai defender os direitos desta criança? Né? Quem vai defender o direito desta menina, né? Mediante a sociedade? Ela está se formando dentro do ventre, ela não vai ter direito de nascer. Então é uma defesa que é contraditória aos nossos olhos e que não deve ser apoiado de maneira nenhuma pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: por que a igreja é contra? Você já foi chamado de antiguado por ser um jovem que toma atitudes de acordo com a palavra de Deus? Algumas pessoas dizem que nós cristãos somos pessoas de mentalidade atrasada e que ficamos presos aos séculos passados, alienados, e precisamos nos atualizar. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola, é ela que nos conduz, é ela que nos dá um norte, é ela que nos direciona. Nós entendemos que ela é atualíssima, atualíssima neste tempo. Nós entendemos que ela não é atrasada, nós entendemos que ela não passa por nenhuma reforma e ela está sempre atual. Né? Tudo que acontece neste mundo, né, as profecias bíblicas estão se cumprindo segundo o que a palavra de Deus nos diz. E como por nós acreditarmos na palavra de Deus, nós entendemos que ela mesma já profetizou, já falou desses últimos tempos que seriam tempos trabalhosos, seriam tempos que, para a gente defender uma causa justa, uma causa que defenda a vida, seria também difícil, porque a iniquidade, o pecado, a frieza espiritual, o amor de muito que se esfriaria,
né, isto iria se intensificar ao longo do tempo. Em Timóteo 3:1 vai dizer que afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? E isto é que nós estamos vendo. Para convencer uma coisa simples, justa, né, de não fazer com que as pessoas tirem vidas de inocentes, né? Às vezes nós somos chamados de antiquado. Às vezes nós somos chamados de pessoas com mente fechada, pessoas que não têm uma mente aberta, né? Mas isto nós acreditamos e com certeza nós iremos sempre defender a vida em primeiro lugar. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não devemos nos conformar com aquilo que está neste mundo, que é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, porque se nós se conformar com isso, nós estaremos contrariando a vontade de Deus, que é defender a vida. E é somente Ele quem dá, e é somente Ele quem tira a vida. Todas as vezes que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, deixa claro que a vida humana está presente desde a concepção. A palavra de Deus encontramos algumas referências que afirmam o chamado de Deus desde o ventre materno, que é o que aconteceu em Gênesis capítulo 25, versículo 19, que foi a chamada de Abraão. Aconteceu em Isaías 49, versículo 1, Jeremias 1:5, que é o nosso texto principal que nós acabamos de ler, em Lucas 1:15 e 41. E aconteceram estes chamados dentro do ventre da mãe. Em Isaías vai dizer que o Senhor nos conhece, ainda no ventre materno. Ele diz que ainda que a tua mãe te esquecesse, a mãe que te gerou te esquecesse, eu todavia jamais te esquecerei. Por quê? Porque o Senhor tem íntima comunhão, íntimo conhecimento, mesmo antes do nosso nascimento, mesmo antes que o nascimento acontece e a mãe venha conhecer o bebê. O Senhor já nos conhece, antes do nosso nascimento e no ventre da nossa mãe. Por isso que a igreja ela é contra, porque o Senhor chama cada pessoa ainda no ventre da sua mãe para uma determinada função. E quando a vida é interrompida, ela é interrompida ainda no ventre materno, todo um ciclo é quebrado, né? E aquela pessoa não tem direito de sobreviver, não tem direito de se defender. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra. Vamos sempre lutar contra os direitos que são contrários à palavra de Deus. E eu espero que juntos caminhemos a aprender ainda mais, né, a defender, né, a vida, a defender o melhor para a sociedade neste tempo. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz e até a próxima. Se você gostou, dê um like, curta, compartilhe, deixe seus comentários e também ajude-nos a avançar e alcançar mais vidas através desses preciosos ensinamentos. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima.